Senhor Jesus, hoje dia 3 de fevereiro de 2025, vamos ler o nosso salmo do dia, o Salmo 52, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Porque te glorias na malícia, o homem poderoso, pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras ou língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á, arrancar-te-á da tua habitação e desreigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isto fizeste. Esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Riman de rebasse, que louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista aqui prediz a ruína do ímpio e confia em Deus. Ele começa por questionar: porque te glorias na malícia, o homem poderoso? Homem poderoso por quê? Porque aqueles que são usados pelo inimigo para combater os justos, os escolhidos, eles são arrogantes, são prepotentes, porque eles confiam no poder do seu Deus. Muitas das vezes os filhos das trevas chegam a ter mais fé nos seus deuses do que os crentes no Deus de Israel. Riman de reba, eles colocam toda a sua força, depositam toda a sua força nos seus deuses. E eles se levantam de dia e de noite contra os justos, contra os escolhidos. Porque o inimigo precisa de um meio, de um mecanismo, precisa de um corpo para atingir os servos, os filhos de Deus. Nós não somos os únicos que travamos batalhas espirituais, batalhas carnais. Faz parte rima da caminhada dos escolhidos. É só olhar para o nosso Mestre, Senhor Jesus. Creia que a maioria não creu nele, a maioria não acreditou nele, por esse mesmo motivo é que ele foi crucificado. Mas a palavra do Senhor diz por intermédio desse salmo que Deus será com os seus justos, que Deus destruirá para sempre. Deus arrebatará, arrancará das suas habitações, e os justos verão e temerão e se rirão deles. Riman de reba, porque a nossa confiança está em Deus. Porque Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Deus é que peleja pelos nossos. Deus peleja pela nossa casa. Deus peleja pela nossa família, porque quando nós temos uma aliança com Deus, a nossa aliança com Deus, ela abrange toda a nossa casa, toda a nossa família. As bênçãos não são apenas para nós, mas para toda a nossa casa. Deus é que peleja contra os nossos inimigos. Deus é que destrói os nossos adversários. Nós precisamos entender, nós precisamos perceber que nós não estamos sós, nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos livra. Ainda que venhamos a sofrer perseguições, ainda que venhamos a sofrer injustiças, Riman de rebase, Deus está do nosso lado. Os ímpios, aqueles que se levantam de dia e de noite contra as nossas vidas, vão cair por terra. O salmista disse que os justos dirão, os justos são aqueles que confiam no Senhor. Eis o homem que não pôs em Deus a sua fortaleza,
Antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Um dia os justos rirão dos ímpios. Aqueles que confiaram nos deuses falsos, aqueles que confiaram nas riquezas e investiram contra a nossa vida, eles serão envergonhados, serão confundidos. A palavra do Senhor diz que Deus vai preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. Isso significa que eles verão a glória de Deus, o poder de Deus. Eles verão Deus se manifestar nas nossas vidas. As perseguições, a inveja, as batalhas espirituais fazem parte da nossa caminhada, mas em tudo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele já venceu por nós na cruz. Talvez você se questione, mas por que as pessoas implicam tanto comigo? Por que se levantam contra mim? Por que me perseguem? Por que invejam a minha vida se eu até não tenho nada? Se eu até passo dificuldade, se eu até passo por muitas lutas, não tem nada a ver com as coisas da carne. É algo espiritual. O inimigo consegue saber que você é escolhido. O inimigo consegue perceber que você tem um chamado, que você foi escolhido para a glória de Deus. E ele usa todas as armas, ele usa todas as ferramentas. Ele levanta todo aquele que está acessível. Ele levanta todo aquele que está disposto, muitas das vezes dentro da própria família. Quando decidimos servir a Deus, buscar a Deus, se levanta uma guerra. Se levantam tribulações, é perseguição na igreja, é perseguição no trabalho, é perseguição na família, em todo lado perseguição. Deus se rirá deles. Como diz o salmista, porque Deus vai se levantar para justificar o seu povo, para justificar a sua igreja. Não entristeça o teu coração. Talvez são muitas afrontas, talvez é muita perseguição, muita calúnia. Confia no Senhor, confia no teu Deus. Nós, quando estamos na presença de Deus, muitas das vezes os ímpios, aqueles que são usados pelo inimigo, usam justamente a nossa comunhão com Deus para nos humilhar, para nos envergonhar. Ele busca Deus, ele ora, ele faz, ele acontece, mas olha para a vida dele. A palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. O fato de estarmos a passar por tribulações, por batalhas, não significa que Deus não é conosco. Não significa que Deus não está na nossa vida. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, crucificado, padecendo, sofrendo, sendo humilhado, alguns diziam, ele salvou a muitos e não consegue salvar-se a si mesmo. Se ele tem tanto poder, por que ele não sai da cruz? Por que ele não evitou esse momento tão humilhante? Riram dele, cuspiram nele, humilharam. Mas ele confiou no Senhor. Houve um momento que ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Mas Deus não o havia desamparado, Deus estava no silêncio. Porque Deus também trabalha no silêncio. Não era momento de Deus se manifestar, não era momento de Deus agir, porque era necessário ele passar por aquele processo para que hoje todos nós pudéssemos alcançar a salvação, a libertação. Deus está no silêncio, mas não está distante.
Deus está no silêncio, mas está trabalhando. Não olha para os ímpios que te afrontam. Não olha para aqueles que falam mal de ti. Deus vai glorificar o seu nome na tua vida. Deus vai te honrar e todos verão que és chamado pelo nome do Senhor. Todos saberão que Deus é contigo. Todos saberão que Deus é na tua vida. E os inimigos serão confundidos. Os inimigos serão envergonhados. Em nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra em nome de Jesus.